Uma boa noite a todos. Daremos início à 32ª sessão ordinária de 2019. A sessão contará com um mini expediente cuja duração máxima será de 30 minutos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Fernando Pereira. Presente. Antônio Hélio Favoreto. Presente. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Afonso Gomes presente. Gilberto Moreira Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Daí Pereira de Oliveira e Pedro Presente. Maurício Pereira. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Presidente, questão de ordem. Pois não. Gostaria de fazer um requerimento para fazer inversão de pauta, para a gente votar os projetos antes do intervalo regimental. Eu não sei se isso é possível. Tem precedência regimental. Deixa eu consultar o jurídico. Enquanto é consultado, eu vou pedir para que faça a leitura de uma passagem bíblica enquanto a gente consulta o jurídico. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. E só respondendo ao vereador Gilberto Piazza. Vereador Gilberto Piazza, só uma informação. Nós estamos no expediente, ainda não é a ordem do dia onde é possível inverter a pauta. Tá. Então, como é no máximo 30 minutos, inclusive, a gente já está encerrando. É só fazer a leitura do projeto e já vamos estar encerrando. Tá. Aí já vai Já fazer- peço então daí na ordem do dia. Na ordem do dia você pode pedir a inversão. Então, peço que seja votada a ata da 31ª sessão ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição na segunda secretaria. Solicito a leitura dos projetos que deram entrada na casa. Projeto de Decreto Legislativo número 14 de 2019, autoria e procedência Luiz Carlos Oliveira, assunto: concede o título de cidadão benemérito ao senhor José Birajara da Silva. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça e Redação com prazo para parecer até 12 de novembro de 2019. Sem mais projetos, antes de nós irmos para o intervalo, eu quero fazer uma breve homenagem e fazer a leitura de um texto. Diz um servidor público: tem dias que a gente acorda cheio de energia e 24 horas parecem insuficientes para executarmos todas as nossas metas. Em outros momentos, reduzimos o ritmo e o desânimo toma conta. Mas há aqueles dias em que sentimos que tudo vale a pena e que não estamos aqui por acaso. Temos uma missão pessoal e profissional que nos motiva a enfrentar os desafios e pensar: estou fazendo o meu melhor. O Dia do Funcionário Público tem por objetivo homenagear os trabalhadores que dedicam anos de suas vidas no cumprimento de suas funções públicas. Um funcionário público, também chamado de servidor público, é aquele que é subordinado diretamente a uma administração estatal, seja ela municipal, estadual ou federal. Para construir uma carreira como funcionário público, o profissional deve concorrer ao concurso público que corresponde à função que pretende exercer. Os funcionários públicos de todos os setores de serviço são essenciais para o funcionamento e organização dos governos para atender à sociedade de uma nação. O servidor público do nosso município, especificamente, merece todo o nosso respeito e admiração, pois abraça a nobre missão de servir aquele que paga seus impostos e exige o atendimento digno e respeitoso. Lembrar do servidor e conhecer as marcas de suas pegadas deixadas ao longo de sua carreira é também conhecer uma história de renúncias e superações, pois não é nada fácil passar por gestões administrativas, cada qual com uma filosofia de trabalho. Finalmente, o servidor chega à sua aposentadoria, a qual simboliza o fechamento de um ciclo de dedicação
empenho e respeito. E quero aqui, em homenagem a todos os servidores públicos, em especial os da Câmara Municipal de Amparo, dizer o meu muito obrigado pela dedicação, empenho e amor à nobre missão de bem servir a uma sociedade que anseia por dias melhores de seus representantes eleitos pelo voto popular. Me lembrei de uma passagem que vale a pena ser lida, pois um dia todos alcançarão a sua merecida aposentadoria e hão de se lembrar deste dia, desta minha fala. É hora de contemplar, de ver que tudo não foi em vão, que as sementes lançadas ao vento produziram alimentos para o corpo e para o espírito. É hora de se orgulhar e de refletir. A sua contribuição, dia após dia, foi registrada no tempo, e nem mesmo o vento poderá apagá-la. Peças encaixadas com maestria no grande quebra-cabeça da vida, exposto a todos aqueles que em algum dia também irão dizer: eu venci. Com essa singela homenagem, eu quero, com essas singelas palavras, eu quero homenagear todos os funcionários públicos municipais aqui da nossa cidade, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, todos os funcionários públicos, professores, e desejar que Deus possa abençoá-los, dando graça para servir. Porque esse dom de servir é um dom muito especial, quando nós colocamos a necessidade dos outros acima das nossas. Então, parabéns a todo funcionário público municipal. Declaro encerrado o mini expediente, intervalo regimental. Requeiro que seja simbólico, presidente. Parece que tem alguma ação de entrega, não sei se estão aí, presidente, está aí? Então vou pedir, só por respeito ao pessoal que veio para fazer uma entrega simbólica, já foi protocolada à tarde, vou pedir para a manutenção do intervalo, para sendo feita essa entrega das assinaturas, depois logo nós daremos sequência à sessão. Então, intervalo mantido. Pois não, pode sim. Nós estamos em intervalo, pode adentrar o plenário. Alô, capitão. Tá magrinho, hein? E aí? Eu sou pequenininho, eu vou ali em cima.
nós conseguimos, graças ao apoio de muita gente que está aqui, todos que estão aqui, cada um colaborou de um jeito, pegaram 10, outros 50, outros 100 assinaturas, outros ficaram debaixo do sol de chuva, chuva não, só de sol, no caso do choveu. Para coletar assinaturas dos plantões da Praça Nova Salles, em Arcada, nos bairros da cidade do Amparo, no supermercado. Então, assim, é um trabalho mesmo que eu, na verdade, eu menos fiz. Eu só organizei e, por um pouco aqui, realmente a gente não ia conseguir. Nós estamos entregando nas mãos do Senhor 6.719 assinaturas. 6.719 assinaturas, que é o projeto de lei.
quando foi feito o SAI lá, 40 e poucos anos atrás, fala que teria que passar pela Câmara. Então a Câmara tem muito mais poder agora. É uma ferramenta importante. Eu queria fazer uma consideração, eu faço minhas palavras do Ed, realmente pode, deve agir e com certeza parar para que eu for vontade de protesto também, evidentemente, tem os trâmites legais, a Comissão de Justiça e Relação, que fala na memória do vereador Celso Antônio faz parte, o vereador Carlos faz parte, e eu, Gilberto Piazza, faz parte. É uma comissão muito importante para analisar o projeto, para dar um parecer da comissão, do projeto, né? Então eu peço a consideração, o apoio dos senhores para o parte da comissão, para que esse parecer da comissão seja unânime pela constitucionalidade do projeto, assim como de fato é, né? E que a gente possa ter essa ferramenta. Bom, não vamos estender mais, porque o trabalho continua. Faço pensando na população da cidade, né? Não povo, não grupos. Muito obrigado, presidente. Ezequiel, suspeso e filho de sessão. Tá. Vou tomar um café? Eu não. Sai daqui, às vezes fica Não, responde. Dando sequência, solicito ao primeiro secretário que proceda novamente à chamada dos senhores vereadores. Antônio Fernando Pereira, Antônio Hélio Favorito, Catarina Santos Brioso, Celso Manzoli, Ezequiel Pereira dos Santos, Jaldo Afonso Moreira Gomes, Gilberto Moreira Peça Filho, José Gonçalves dos Santos, José Osmar Dorigan, ausente, Luiz Carlos de Oliveira, Odair Pereira de Oliveira e Pedro Maurício Pereira. Presente.
Registrada as presenças, declaro aberta a ordem do dia. Solicito Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Fazer a inversão de pauta, votar ao contrário, o 4, depois o 3, o 2 e 1, que é um projeto um pouco mais... Há um requerimento de inversão de pauta. A votação dos projetos. De todos? Não, só do último, votar o quarto no Tá, ok. começo. Então, o vereador Gilberto Piazza requer a inversão de pauta, colocando o projeto que está em quarto em primeiro lugar. Consulta os senhores vereadores, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado. Então, o primeiro projeto será, então, o parecer. Projeto de lei número 44 de 2019, autoria e procedência da mesa diretiva, dispõe sobre recomposição de disposições normativas que especificam. Então, o projeto é o parecer contrário da Comissão de Constituição, Comissão de Justiça e Redação. Então, não é o projeto, é o parecer que está em discussão. Presidente, Pois não. eu queria pedir o adiamento, porque não tem impacto financeiro ainda pronto, então eu queria pedir o adiamento por 30 dias. O seu pedido é regimental, no entanto, o impacto financeiro já está no projeto. Mas qual é o dia? 30 dias. 30 dias. O requerimento de adiamento do vereador Hélio para o adiamento para o dia... A última sessão de novembro seria dia 25. Pode ser, senhor Hélio? Ou pode ser? Regride 3 dias dos 30 dias. Então, o requerimento para adiamento para o dia 25 de novembro. Os vereadores favoráveis ao adiamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 4. Então, rejeitado com 6 votos. Então, o parecer continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Gilberto Piazza. O senhor tem 20 minutos. Bom. Até escrevi aqui, senhor presidente, para não esquecer de nada aqui. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente e os internautas que nos acompanham. Como todos puderam acompanhar, ainda bem que hoje está lotado aqui, é muito bom ver essa casa lotada sempre. Eu pedi para colocar esse projeto para votar antes, porque era um pouco mais polêmico em relação aos outros, eu vou explicar por quê. Eu fui o relator desse parecer da Comissão de Justiça e Redação, que está em votação. É o parecer contrário ao PL 44 de 2019, de autoria da mesa diretiva. Após a elaboração do parecer, os nobres vereadores Carlitinho e Celso Manzoli acompanharam o meu entendimento e assinaram o parecer conjuntamente. Então, a Comissão de Justiça e Redação assinou em consonância, eu, Celso Manzoli e o vereador Carlito. Antes de entrar na discussão do parecer, vamos analisar alguns fatos interessantes que possuem relação, mesmo que distante, com o projeto de lei, caso o parecer seja rejeitado. Em janeiro de 2019, senhores, janeiro de 2019, desse ano, um servidor inativo que recebe aposentadoria custeada pela Câmara, sem fonte de custeio. Todas as aposentadorias e pensões pagas por essa Câmara são sem fonte de custeio, que vai contra a Constituição Federal. Recebeu R$ 27.384 em janeiro. Outro servidor inativo recebeu R$ 23.300. Então, eu já falei, 27, 23. Em fevereiro de 2019, os mesmos servidores receberam R$ 13.692 e R$ 13.188. E a aposentadoria paga pela Câmara sem fonte de custeio. O dinheiro vem do erário público, eles não têm que contribuir com nenhum plano de previdência, com nada. Sempre é bom lembrar também que esses dados são disponíveis no portal Transparência da Câmara. Isso que eu estou falando, qualquer pessoa pode entrar no site de Transparência da Câmara e acessar. Em janeiro de 2019, uma pensionista, falei dos 2 aposentados, a Câmara também paga pensão, recebe pensão custeada pela Câmara sem fonte de custeio. Se algum vereador achar que eu estou falando alguma coisa que não está certo, pode interromper. Recebeu R$ 12.000 e a outra recebeu R$ 5.385. Em janeiro. Em maio,
Essa primeira recebeu R$ 24.165 e a segunda R$ 10.770 em fevereiro. Então eu vou analisar um ponto da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, inciso 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, dos detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluindo as vantagens pessoais de qualquer natureza, não poderão exercer o subsídio mensal em espécie no caso da Amparo do prefeito. Então ninguém pode ganhar mais que o prefeito mensalmente. Essa é o entendimento. Lembra que eu falei que ganharam 20 e poucos mil reais, 27, 22? O subsídio do prefeito é 17.500. Então, olha lá. A Constituição fala que ninguém pode ganhar acima mensalmente do subsídio do prefeito, 17.500. E eu citei um monte de meses aqui que ganharam 27, 28, que eu acho que está pagando irregular. Baseado na nossa Constituição Federal. Outro ponto da Constituição é o artigo 40. Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Então, no meu entendimento, lendo a Constituição Federal, está irregular também. Todos esses valores que eu disse. Não tem ninguém que contribui. Se eu tiver errado, se eu tiver enganado que foi criado alguma coisa, algum fundo de custeio, qualquer vereador pode me interromper. Então hoje as aposentadorias e pensões da Câmara são pagas sem fundo de custeio. E no meu entendimento, Gilberto, em desacordo com a Constituição Federal. Esses pagamentos estão sendo alvos de uma investigação pela Câmara e pelo Ministério Público. Então eu vou pegar o inquérito aberto pelo promotor de justiça aqui, ó. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social de Amparo. Objeto: dano ao erário em razão da concessão de aposentadorias e pensões integrais sem fonte de custeio e violação a princípios da administração pública em futuras concessões. Interessado: Ezequiel Pereira dos Santos, presidente da Câmara. Então vou ler alguns pontos do promotor aqui que são bem interessantes. Considerando que a Câmara Municipal de Amparo efetua o pagamento de 2 aposentadorias e 2 pensões de forma integral, sem a respectiva fonte de custeio. Todos os outros servidores, todos os trabalhadores, eles têm que ter uma fonte de custeio. Mas tem 4 aqui em Amparo, na Câmara, que não precisam, porque está sendo pago em desacordo, na minha opinião, do que preza a Constituição Federal. Considerando que a Lei Orgânica Municipal previa a aposentadoria integral na época, então na época a Lei Orgânica previa. Citado diploma também previa que o município estabeleceria por lei o regime previdenciário de seus servidores. Então, Amparo, Câmara e Prefeitura estão pagando e não criaram a lei do regime previdenciário de seus servidores. Considerando que a Câmara Municipal não possui regime de previdência próprio, nem a Prefeitura nem a Câmara, e paga do mesmo jeito. Considerando a necessidade de se apurar a regularidade da concessão de aposentadorias e pensões de forma integral, de acordo com o interesse público, razoabilidade e legislação vigente à época. Então eu vou resumir. O Ministério Público está investigando isso. A Câmara fez também algum processo administrativo, fez alguma sindicância, mas acho que não foi muito para frente, não teve uma conclusão satisfatória. Vai acabar sendo decidido isso pela Justiça mesmo. Se o Ministério Público achar ou não legal entrar com uma ação, vai ser o Tribunal de Justiça que vai decidir. Eu vou pegar o projeto aqui e vou ler uma manifestação do Ministério Público sobre esse projeto. Está na página 10.
Eu vou ler uma parte do parecer do Ministério Público que opinou quando a Justiça julgou inconstitucional esse projeto que vai ser votado caso meu parecer seja... Meu parecer não, o parecer da Comissão de Justiça e Redação seja reprovado. Eu vou ler esse pedaço que é muito importante. Acredito que todos os vereadores já leram. Assim como o inciso 4 do artigo 51 da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória, somente passou a exigir iniciativa de lei para a fixação da remuneração dos servidores do Legislativo a partir da publicação de referida emenda à Constituição. Tais atos questionados não podem ser objeto de controle abstrato, concentrado e direto de constitucionalidade. Portanto, os aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos, a fim de extinguir o processo em resolução de mérito, nos termos do artigo 93, expressos em reais, de 4 resoluções. Estou falando muito rápido? Desculpa. Por sua vez, a resolução 348 que está no projeto, a resolução 355 que está no projeto, a 365 que está no projeto e a 374 que está no projeto devem ter a declaração de sua inconstitucionalidade mantida. Isso o Ministério Público opinando. Então o projeto que está sendo votado depois do meu parecer falam de 5, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 resoluções. E 4 o Ministério Público está opinando aqui para não ir para frente. Então seriam só 2. Então é por isso que o parecer, daqui a pouco eu vou explicar o parecer, foi pela inconstitucionalidade. Continuando. Então eu vou pegar o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lembrando que o parecer foi assinado, eu sou o relator, mas foi assinado por 3 vereadores, então foi unânime. Alguns pontos do projeto merecem destaque. 1. Ausência de impacto financeiro anexado ao projeto. No meu entendimento, e seguindo a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2001, qualquer projeto de cunho financeiro, mesmo que o impacto seja negativo, neutro, nulo, maior, acima, tem que ter um parecer. E não tinha até a elaboração desse projeto. Até a elaboração, desculpa, desse parecer. Então aqui eu coloco a lei inteira que eu citei. Não vou ler a lei inteira. Não encaminhamento do projeto, é outro ponto. Não encaminhamento do projeto de lei para a Comissão de Finanças e Orçamento. Todo projeto de lei, no meu entendimento, e depois foi da comissão toda, seu Carlito, Celso e eu, que possua relação com o assunto financeiro, tem por obrigação tramitar na Comissão de Finanças e Orçamento. No caso do PL 44, esse não foi encaminhado de forma oficial para a comissão. Então ele não foi encaminhado. E o terceiro ponto que eu já adiantei é a manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo em relação a algumas resoluções, nas páginas 9 a 11 do PL 44. Em relação à resolução 348, a 355, a 365, a 374, o Ministério Público manifestou que essas devem ter a declaração de sua inconstitucionalidade mantida. Se o projeto for votado, vai contra isso e vai contra o Ministério Público, e eu, no meu entendimento, eu acho que tem que seguir o que o Ministério Público opinou aqui nesse projeto. Então, o presente projeto incorre em inconstitucionalidade, capaz de obstaculizar seu procedimento em suas ulteriores fases. No caso do projeto em questão, esse deveria ter seu corpo ao impacto financeiro, na época do parecer. Também deveria ser oficialmente enviado à Comissão de Finanças e Orçamento. Por fim, para a elaboração do PL 4419, a mesa diretiva deveria acolher a manifestação do Ministério Público e retirar as resoluções apontadas por ele. Então, a sugestão da nossa comissão é seguir o Ministério Público, então deixa só as resoluções que são apontadas por ele e retirar o projeto e fazer um outro, sendo que ele poderá ser alvo de uma ADI, ação direta da inconstitucionalidade. Hoje, conversando aqui dentro com alguns vereadores também, tem algum tempo ainda, senhor presidente? Conversando com alguns vereadores, a gente perguntou se esse projeto, quando ele for votado, se for votado hoje, não, hoje não vai ser, né? Se for votado, se for rejeitado o parecer da comissão, ainda não tem o cálculo certo do que vai acontecer se for rejeitado o projeto. Não tem no projeto aqui o cálculo, sendo que o projeto já está quase um mês aqui. Então deveria ser anexado esse cálculo. Agora, eu vou passar por um ponto que
Eu acho que o parecer da comissão deveria ser acatado. Esse projeto seria arquivado, pois eu acredito, Gilberto, alguns outros vereadores também acreditam, mas eu estou falando por mim agora, que o dinheiro público deve ser bem gasto e quando gasto dentro da lei. Como tem alguns servidores aqui da Prefeitura e do SAI, eu vou dar um exemplo bem legal desse projeto. Quando a gente foi analisar esse projeto, a gente ficou a manhã inteira, eu, Celso, o Carlitinho, analisando esse projeto, pegou coisa antiga, desenterrou coisa de 1980 para frente. A gente descobriu que no ano 2000, os servidores da Câmara tiveram um primeiro aumento aqui de 35,95% em seus salários, depois 13,61%. E vocês sabem quanto aumento teve os funcionários da Prefeitura e do SAI no mesmo período? 0. Não tiveram um aumento nesse período. Isso aqui é dados que a gente tem, a gente analisou e ficou analisando aqui a manhã inteira. Então, senhores vereadores, o nosso parecer, que eu falo nosso é da comissão, do Celso, Carlito, é porque a gente acha esse projeto imoral do jeito que está, comparado com os servidores da Prefeitura, servidores do SAI, que estão sendo dizimados pela essa administração, e no passado a gente descobriu isso aqui também. Então, o meu parecer, tanto do Celso como do Carlito, eu estou falando por mim, eu estou me baseando em votar a favor do parecer e contra esse projeto, artigo 37 da Constituição. Observar os princípios da moralidade, impessoalidade, eficiência e legalidade. Eu, Gilberto Moreira Piazza Filho, estou a favor dos servidores do SAI, da Prefeitura, de servidores que trabalham, e eu acho que é uma afronta aos outros servidores se esse projeto for aprovado. Minha opinião. Cada um vota do jeito que quer, mas acho que eu consegui explicar mais ou menos o que eu sinto, que eu conversei com alguns outros servidores da Prefeitura e do SAI, e o que eles sentem hoje. Obrigado. O projeto continua em discussão. Perdão. O parecer contrário continua em discussão. Sem manifestação, eu gostaria... Pois não? Não. Eu gostaria então de tomar a palavra só para esclarecer alguns pontos, para não ficar mais nenhuma dúvida. Piazza, o senhor assume aqui? Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e internautas, eu queria só esclarecer alguns pontos para não pairar dúvidas. Acho que dos dois lados nós temos que entender a questão que está sendo votada aqui. Primeiro, nós não estamos votando aqui a questão do fundo, de criação de um fundo de pensão. Primeiro que isso não pode ser de competência da Câmara, não pode ser de iniciativa da Câmara, iniciativa legislativa para a criação deste fundo. Nós abrimos um processo interno e, na conclusão, nós informamos o prefeito a necessidade disso. Agora, compete à Prefeitura a abertura desse fundo. Então, não falar-se de que alguém recebe alguma coisa sem fundo de custeio e que é ilegal, não é o objeto deste projeto. Esse projeto não versa sobre este assunto. Ele não versa sobre a questão de aposentadoria sem fundo de custeio. Outro ponto importante, eu vou ater ao parecer, porque é isso que está sendo discutido, ao parecer. Ele apresenta alguns pontos e chama esses pontos de inconstitucionalidade. Ele se baseia nesses pontos e toma por base ele para declarar a sua inconstitucionalidade. Quando que, no todo o parecer, ele não apresenta qual é a inconstitucionalidade que ele encontrou no projeto. Ele apresenta a questão dessa reposição que houve desses 35%, na verdade, que o Piazza colocou no ano, se dá
porque um período que a prefeitura teve e a Câmara não teve. E depois a Câmara, eu nem sei, acho que foi o ano de 2000 que foi feito. Então ele aponta esse ponto, no entanto, foi baseado em lei. Se tivesse sido ele questionado, seria uma lei revogada e não uma resolução. Essa foi posta por lei. Então, o ponto que a comissão ela apresenta são os 3 pontos. O primeiro, a ausência do impacto financeiro. Nisso, eu pedi à comissão, antes que vencesse o prazo dela apresentar o seu parecer, eu pedi, falei, então dá a chance de que a gente anexa o impacto financeiro. E a comissão, através do vereador que me antecedeu aqui, ele disse que não, já estava decidido, então não teria chance de apresentar o impacto. E ainda assim, porque esse impacto não existe, não tinha impacto financeiro, não está se criando nada novo, não está se tirando nenhum direito. O projeto, ele se baseia única e exclusivamente no acórdão que o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade. Então, o Tribunal de Justiça, ele reconheceu a inconstitucionalidade formal, ou seja, não poderia ter sido por resolução, e disse, se entender cabível, proceda a recomposição através do processo legislativo correto, que é a lei. Então, como não há um novo vencimento, nem a mais nem a menos, então ele não tem impacto financeiro. Mas ainda assim, eu pedi a oportunidade de colocar e não foi posto, não foi dada, mas enfim, agora ele consta, mesmo posterior ao parecer, esse impacto, essa estimativa de impacto financeiro está lá, mostrando que não há impacto pelo contador. O outro ponto é a ausência do encaminhamento para a Comissão de Finanças e Orçamento. Esse ponto, se olharmos o regimento interno, no artigo 41, nós vamos ver que não tem também essa necessidade de um projeto desta natureza, aonde não aumenta vencimentos, não cria novos vencimentos e nem reduz vencimentos, não havia necessidade de passar. Mas ainda assim, eu falei, então a gente encaminha para a comissão para que ela faça o seu parecer dizendo que não há impacto, não há novas regras e ele pudesse proceder à sua manifestação. E o terceiro ponto é a opinião do Ministério Público. Eu respeito muito o Ministério Público, que ele opinou sobre algumas resoluções. Ele diz, olha, como ela é antes da emenda 19, então eu peço a modulação dela, que ela não seja declarada inconstitucional. E outras ele fala, essas não, essas foi posterior à emenda 19, emenda constitucional 19, então essas têm que sim ser declaradas inconstitucional pelo erro formal. Mas em nenhum momento, nem o Ministério Público ele entra no mérito de valores, de que se estava errado, o erro material. Simplesmente o erro formal. E ainda assim, o Tribunal de Justiça não alterou o seu acórdão, a sua decisão, mantendo, reconhecendo o erro formal, deveria ter passado por um processo legislativo diferente, que seja projeto de lei e não de resolução, e a Câmara, entendendo cabível, procede então esse procedimento para recompor. Então, essa posição, esse projeto, ele não versa sobre alguns assuntos que aqui foi colocado. Ele simplesmente ele vem para formalizar de acordo com a orientação do Tribunal de Justiça. Se manter, se fosse por resolução, está errado, é um erro formal. Mas se for por lei, o erro, corrige-se o erro. Isso não só está no acórdão, mas também eu fui pessoalmente ao tribunal, tanto de contas, fui ao Ministério Público, falei com o subprocurador do Estado
sobre o assunto. Eu não fiquei aqui baseado simplesmente naquilo que, na minha pequenez, na minha limitação de conhecimento, poderia chegar. Eu fui atrás da informação. Fui ao Ministério Público do Estado, conversamos com o subprocurador do Estado, e ele falou, faz a lei. É um erro formal, faça a lei, e isso resolve-se o problema. Agora, sim, eu respeito as opiniões contrárias, mas a gente tem que tomar cuidado de misturar assuntos e contaminar aquilo que está sendo discutido. Então a gente tem que, realmente, com muita clareza, os votos, cada um é dono do seu voto, tem o direito de votar da maneira que a sua consciência lhe conduzir. Mas vamos descontaminar os assuntos para que cada vereador tenha consciência daquilo que está votando, com conhecimento de causa. Nós estamos votando uma recomposição que havia sido criado o direito igual ou idênticos da prefeitura, só que por resolução. Esse erro foi declarado inconstitucional e recomendado no próprio acordo, que se entendermos cabível, aí eu penso, o que é cabível? Teve lá? Então vamos fazer aqui. Se não tivesse lá, aí nós não faríamos aqui. É que como foi misturado, foi contaminado o assunto, pegou outros temas que estão sendo discutidos em outras câmaras, no Ministério Público ou até no Tribunal de Justiça, e misturou com esse assunto. Aí parece que estão falando da mesma coisa, mas não é. Esse assunto é uma recomposição de algumas resoluções que, ao mesmo tempo que foi feito por lei na Prefeitura, aqui por resolução, e agora a recomendação para o procedimento legislativo correto. Isso se entender cabível. Aí é a consciência de cada um. Entende cabível? É o seu voto se essas recomposições, ou melhor, essa recomposição previamente autorizada no próprio acordo, na decisão judicial que declarou as resoluções inconstitucionais, ela possa ser, então, reconhecida através desse projeto de lei. E nós fizemos esse projeto de lei com orientação da Procuradoria. A Procuradoria da Casa, ela orientou, falou, precisa fazer esse projeto, senão você não tem segurança jurídica para proceder o pagamento dos vencimentos. A questão do fundo de custeio não compete a nós. Nós não temos essa competência. Nós não podemos fazer. Se pudéssemos fazer, nós faríamos. Mas a própria Procuradoria estava nos orientando, falando que é um procedimento muito dispendioso. Contratar estudos para proceder, estudo atorial, enfim, para que crie esse fundo de custeio. E isso só se pode fazer através de um projeto de lei de iniciativa exclusiva do Executivo, do prefeito. Então nós não temos essa competência para resolver este problema, que é um problema estranho, assim, diferente, que é uma outra situação. O fundo de custeio é outra situação. Agora nós estamos falando da recomposição das resoluções que foi declarado inconstitucional por erro formal e facultado através do mesmo acordo pelo Tribunal de Justiça, que nós podemos proceder o processo legislativo correto, competente, que é esse que nós estamos propondo aqui. Então, eu preferia, aí fica cada vereador, fica à vontade, que o parecer que foi pela inconstitucionalidade sem demonstrá-la fosse rejeitado e nós discutíssemos o projeto. Aí o projeto, você teria mais tranquilidade para fazer o seu voto, se concorda ou não. Mas se o parecer for aprovado, o projeto nem será discutido. E tudo que apontou-se no projeto, duas situações eu pedi para que anexasse, mas não tiveram o entendimento de esperar. Mas ele já consta do projeto. Um já consta do projeto, o outro, a comissão está aqui presente. Simplesmente a comissão se reúne e pode proceder esse parecer. A outra é uma opinião do Ministério Público, que eu a respeito. No entanto, ela não desconsidera que foi um erro formal. Ela só fala que esse erro formal tem que ser declarado inconstitucional.
ela não entra no mérito, no erro material, que não houve erro material. Isso é o que o Ministério Público opina, e eu concordo, até eu concordo com o Ministério Público. Foi feito de maneira errada, então vamos corrigir. Agora nós temos que ter uma consciência. Queremos corrigir o problema ou queremos outra coisa no problema? Então, eu preferiria que esse parecer fosse rejeitado e nós, então, discutíssemos o projeto. Obrigado. De ordem, senhor presidente. Por favor. Neste momento, eu renuncio à presidência da Comissão de Justiça e Redação, porque não há necessidade dela mais nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Eu, como vice-presidente, estou pedindo para que o parecer nosso seja nulo. Eu estou renunciando como vice-presidente da comissão, porque eu acho que esse projeto é uma afronta a todos os cidadãos da cidade, então eu também estou renunciando à vice-presidência da Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, eu como membro da Comissão de Justiça e Redação, nesse exato momento sigo o que o presidente e o vice-presidente acabaram de declarar. Eu não estou mais presente à Comissão de Justiça e Redação desta casa. Renuncio. Peraí, só um minutinho, senhor Hélio. Só um minutinho. Eu vou pedir, então, para que a comissão ela proceda de forma, tem que ser por escrita, né? E depois proceda a renúncia por escrita para apresentar A a gente pede a presidência. suspensão da sessão para fazer isso agora, nesse momento. Tá, eu não vou suspender, eu vou colocar. Oi? O artigo 62, a renúncia de qualquer membro da comissão será acabado e definitivo, desde que manifestada por escrito à presidência da Câmara. Eu peço com gentileza, senhor Hélio, que seja feita então já redigida para assinarmos Assinar nesta agora, sessão. nessa sessão. Agora. Quer proceder? Então suspende a sessão por 5 minutos, vocês podem proceder, então. Hélio, desculpa, Hélio, perdão. Senhor presidente, vereadores, vereadora, plateia presente, eu queria deixar bem claro, essa comissão, que a gente respeita muito, é a comissão que mais trabalhou nos últimos 20 anos nessa Câmara. Toda quarta-feira essa comissão está aí, 8 horas, 8h15, 9 horas no máximo está aí. Então, eu tenho que respeitar essa comissão. É uma comissão que sempre atuante, todos os processos, tem dia que tem 30, 40 na mesa para lá para essa comissão. Então eu respeito sempre essa comissão, é uma comissão atuante que agora eu estou vendo no projeto que é da autoria da mesa. Então eu acho que a partir do momento que é da mesa, eu acho que a mesa tem que assumir a responsabilidade. Até votaria contrário, mas que a mesa que vai responder, porque é da autoria da mesa, então. Obrigado. Bom, antes de vocês poderem proceder às suas renúncias, não tem problema? O projeto continua em discussão, tem alguém aqui que gostaria de falar ainda? Então, ou nós vamos partir para votação? Parte para votação, senhor. Não, o projeto está em votação. A votação é nominal. Perdão, projeto não, o parecer. Parecer. O parecer contrário. Senhor presidente, está a em gente votação. pediu anulação do parecer, então a gente tem que analisar se é nulo ou não. Não é nulo. Não é nulo. Vocês renunciaram agora. Isso é uma afronta à democracia, né? O projeto está em votação. Desrespeito ao Parecer que nós contrário votamos. está em votação. Antônio Fernando Pereira. Contra. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Contrário. Celso Manzoli. Favorável. Ezequiel Geraldo Afonso Moreira Gomes, contrário. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Contrário. José Osmar Dorigan não está presente. Luiz Carlos de Oliveira. Odair Pereira de Oliveira. Contrário. Pedro Maurício Pereira. Contrário. Vão parecer rejeitado contra 3 votos. Então, próximo projeto, senhor secretário. Projeto de decreto legislativo número 10, Questão de ordem. A 2019. gente pediu a suspensão da sessão para a gente assinar o parecer e não foi votado isso. O senhor concedeu. Plenário, viu, Gilberto? Passou pro plenário.
Então, a gente pediu a Mas suspensão. eu não consultei o plenário. Vereador, eu peço respeito para os demais vereadores. Vamos dar continuidade à votação do Projeto, senhor presidente. Gente, por gentileza. O requerimento, a gente está pedindo a suspensão Por da gentil- sessão por 5 minutos para a gente fazer a nossa renúncia das comissões. Tá bom. O requerimento do Gilberto Piazza para a suspensão da sessão está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, foi rejeitado pelos presentes. Então, para o próximo projeto. Essa é uma falta de democracia. A gente quer renunciar e não consegue. A sessão não acabou ainda, Projeto vereador. de decreto legislativo número 10, 2019, autoria e procedência Celso Manzoli. Concede o diploma municipal de mérito ao ilustríssimo senhor Cabo PM César Pires de Camargo. Projeto decreto legislativo 10 está em discussão. Peço palavra. Com a palavra, vereador Celso. O senhor tem 10 minutos, 20 minutos, perdão. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, internautas que acompanham a sessão da Câmara Municipal de Amparo. O homenageado com a medalha de mérito é o cabo PM César Pires de Camargo. O currículo dele é extenso e eu vou encurtar, senão levaria um bom tempo aqui. São várias laudas para ler o currículo desse policial militar. Quem não conhece, o cabo César, ele é um dos integrantes do PROERD, aquele grupo de soldados da polícia, ou melhor, de militares da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vai até as escolas, aos ginásios, combater as drogas. E este policial, ele se dedica 24 horas do dia nesta, vamos dizer, nesse trabalho. Eu ia dizer nessa sina, mas não é sina não, porque ele faz com amor, ele faz com carinho. E eu conheci o policial César indo junto fazer pequenas palestras em escolas de nossa cidade. E lá ele se dedicava com todo carinho, com todo amor, a expor para as crianças, para os jovens, o que é a droga. Como é fácil entrar naquele caminho. Como deve ser gostoso utilizar a droga. Só que é um caminho que não tem volta. Tem uma didática incrível, não só ele, como o soldado França e tantos outros, a soldado PM Andréa também tive a oportunidade de conhecer. Foi esse grupo aí que eu conheci trabalhando no PROERD. Além disso, eles fazem um trabalho de cativar as crianças, que tem que ter no coração, tem que ter muito amor. E não é só determinação do superior hierárquico, você vai fazer parte do PROERD. Não. Se a pessoa não tiver carinho, não tiver amor, não tiver dedicação plena, não consegue fazer esse trabalho junto aos jovens. Senhor presidente, no currículo do homenageado consta desde seu nascimento, que foi em 15 de janeiro de 71. E no decorrer do seu currículo na Polícia Militar, só mereceu elogios. É uma pessoa que passa pelas ruas, as crianças, isso eu já presenciei, correm atrás, cumprimenta, porque além daquele policial que anda dentro de uma viatura, fiscalizando a nossa cidade, impondo
a ordem, a legalidade, ele se transforma num professor com uma didática nata em colocar o perigo que é as drogas. Como disse no início, ele explica, é um caminho delicioso, vai embora, só que não volta nunca mais. E uma coisa que me marcou foi uma dessas palestras que ele falou que o jovem, quando entra, ele começa com uma droga que estou falando, gente. Eu não vou entrar no mérito, mas existe droga lícita também, que são as bebidas, cigarro, tabagismo. Mas aqui é droga ilícita que eles trabalham. Então ele explica com carinho especial que é um túnel que ele é claro na sua entrada, depois ele se transforma numa escuridão plena e a porta de saída se fecha. Esse policial vai se aposentar, ou melhor, já se aposentou esse mês e deixa a farda de lado agora em dezembro. Tantos anos se dedicando na cidade de Amparo, tantos anos trabalhando e fazendo jus à honrosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E mais honroso ainda, formando cidadãos. Em nome da equipe do PROERD, toda a equipe, eu faço com carinho esse projeto em homenagem ao policial César Pires de Camargo. E como eu disse, é uma pessoa que vai deixar saudades no PROERD, na Polícia Militar, e eu espero, ele falou para mim que vai trabalhar de voluntário. Eu espero que ele agarre com as duas mãos, com os dois pés, esse trabalho de voluntariado, de explicar os malefícios, a escuridão que são as drogas. Senhores vereadores, esse projeto depende do voto de vocês para ele ser agraciado com esse título. Eu peço que votem favorável, pois é uma pessoa merecedora, como todos do PROERD, que eu estendo essa homenagem a eles. O policial César se aposenta. Foi proposta essa homenagem, mas que se estenda a todos aqueles que se dedicam a esse trabalho maravilhoso, que é explicar aos jovens para jamais cair no mundo das drogas. É o que eu tinha para falar desse projeto. Não vou ler o currículo, que é extenso, é só elogio. É uma pessoa maravilhosa, alguns aqui conhecem, Catarina acho que conhece, e conhece bem o trabalho dele, acho que todos aqui conhecem. Vereador Gilberto também, todos, a plateia presente, eu acredito que também conheçam. Então, senhores, nada mais do que merecido. Muito obrigado, é o que eu tinha para defender esse projeto. Obrigado, Celso. O projeto continua em discussão. Essa palavra, só para completar o que o Celso disse, é sensacional esse projeto que o cabo César Pires de Camargo faz. Esse ano eu não consegui, mas estava representado, meu pai foi, disse que tinha muito mais gente do que ano passado, foi sensacional. Parabéns, Celso. Cada ano crescendo mais. Ok, obrigado. O projeto continua em discussão. Então o projeto está em votação. Votação nominal 2/3. Antônio Favorável. Antônio Hélio Favorito. Favorável. Catarina Santos Brioso. 2 vezes favorável. Celso Manzoli. Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Leonardo Afonso Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Moreira Pensa Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Não está presente. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. E Pedro Maurício Pereira. Favorável. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2019, autoria e procedência Catarina Santos Brioso. Assunto: concede o título de cidadão parense ao senhor subtenente Vladimir dos Santos Freitas. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, autora da propositura. Pois não. Senhor presidente, o senhor me permite falar da mesa mesmo? É regimental. Isso, é regimental, posso. Vou falar rápido as minhas palavras, até mesmo que o subtenente Vladimir, que está presente, é uma honra muito grande estar aqui, sou subtenente do tiro de guerra.
ele tem um compromisso agora e a sessão se estendeu um pouco mais do mini expediente, né, por opiniões fervorosas, calorosas, mas enfim, peço até desculpa, né, de não ter mantido, ter dado essa, enfim. Mas o tiro de guerra eu costumo dizer que é a escola de civil e cidadania, que quem entra e quem faz o tiro de guerra realmente não sai nunca mais, assim, pelos seus valores. Claro que tem um ano que tem que concluir com a formatura, mas pelos valores adquiridos nessas escolas de cidadania, você esquece jamais as orientações, o aprendizado que passa pelo tiro de guerra. E eu faço questão de todos os subtenentes que passam por aqui, por esse tiro de guerra 002, eu faço questão de homenageá-lo com o título da nossa cidade, cidadão amparense, porque o trabalho de vocês não só estende para a prática civil dentro do quartel, mas sim pela sociedade como um todo, né, com várias ações de cidadania. Então, o subtenente Vladimir, é com muita honra e alegria que eu ofereço esse título para você e peço aos nossos colegas que votem favorável também. Obrigado, senhor presidente, é isso que eu tinha. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Sem manifestação, o projeto está em votação nominal 2/3. Antônio Fernando Favorável. Pereira, Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Manzoli, Ezequiel Pereira dos Santos, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes, favorável, Gilberto Moreira Peça Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, Favorável. Luiz Carlos Oliveira, Luiz Carlos Favorável. Oliveira, Odair Pereira de Oliveira, Favorável. Pedro Maurício Pereira. O Favorável. senhor não falou meu nome, secretário. Celso Manzoli. Favorável. Obrigado. O projeto é aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo número 12, 2019, autoria e procedência do vereadora Catarina, concede o diploma municipal de mérito ao senhor Antônio Fernando Maia. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor A presidente. palavra, vereadora Catarina. Falar daqui da mesa mesmo. Um outro projeto, na medalha ao mérito ao nosso Antônio Fernando Maia, conhecido como Toninho Maia, que neste ano completa os 35 anos de colunista social da nossa cidade, né, levando o nome da cidade para vários pontos do país, vários pontos, até internacional ele teve. E idealizador de um grande projeto Natal, projeto dos Anjos, né, que é o qual tem uma parada. Ele não está aqui presente devido aos seus trabalhos em São Paulo, mas é com muita alegria, muita honra e muita gratidão também que eu ofereço essa medalha de diploma municipal ao mérito ao seu Toninho, ao Antônio Fernando Maia, nosso conhecido como Toninho Maia. Obrigado. O projeto continua em discussão. Palavra. Com a palavra, vereador Celso. O senhor tem 20 minutos. Vereadora, projeto, por gentileza. Projeto. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Está na fala do Celso, é só se ele conceder alguma Tá. Questão de ordem, doutor Celso. Só corrigindo um lapso aqui no artigo 1º, que está concedido o diploma municipal do mérito ao senhor Ilmo César Pires de Camargo, que é o anterior. E no projeto, em cima está o senhor Antônio Fernando Maia. Só a questão de ajuste. Ok. Pessoal, procura a secretaria. Senhor presidente, vereadores, público presente, internautas que acompanham a sessão de amparo. Vereadora Catarina, a senhora foi muito feliz. Conheço Toninho Maia há muitos anos, desde moleque. Depois ele foi ser funcionário do Banco Itaú por muitos anos. E seguiu o que ele sempre gostou de fazer. Cobrir os eventos sociais, fazer excursões. É uma pessoa muito grata na cidade de Amparo. Onde passa, ele está sempre sorrindo, cumprimenta as pessoas, mas não é essa a questão. A questão é que ele divulga Amparo. A questão é que o Toninho Maia, assim como é chamado,
ele faz um trabalho de divulgação da nossa cidade. Muita gente perde o tempo falando mal de Amparo, criticando Amparo, xingando a cidade de Amparo, que Amparo falta isso, que Amparo não tem aquilo, que Amparo a saúde é péssima. Pelo contrário, é o que o Toninho faz. Eu li uma matéria dele há alguns anos atrás, que ele falava: visite Amparo, a flor da montanha. Não me lembro se foi uma revista da Associação Comercial ou um informativo no jornal, não me lembro. Estou tentando puxar na memória. Ele ama Amparo, ele elogia Amparo e muito mais. Ele respira muito o que ele faz. Existem pessoas que utilizam as redes sociais para criticar a cidade, apontar pontos negativos. Isso afasta até o turismo. Toninho Maia só mostra coisa bonita. Outro dia ele tirou uma foto da catedral, tá? Eventos que ele cobre. E o mais interessante, pessoas de fora comentam isso. Eu já vi pessoas de Campinas comentando o trabalho dessa pessoa. Então é um amparense, não só de boca para fora, é um amparense. Não é porque é nascido aqui, que eu sempre falo, não importa de onde você veio, se veio do norte, sul, leste, oeste, está em Amparo, é amparense. Não importa se veio da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, está em Amparo, é amparense. Fale bem de Amparo, não critique Amparo. Aqui que você ganha seu pão, você respira, seu mundo, sua ilha de sobrevivência chama-se Cidade Amparo. Por isso que eu não gosto de pessoas que criticam a minha cidade. Tá? A pessoa chegou aqui, está morando aqui, ganha seu pão aqui, é amparense. Eu penso dessa forma. E o Toninho Maia, ele é nato daqui, e ele veste a camisa, honra a camisa chamada Querida Cidade de Amparo, minha bela flor da montanha. Catarina, você está de parabéns, queria eu ter dado esse título. Toninho é uma pessoa maravilhosa, merecedora mesmo. Parabéns. Obrigado, Celso. O projeto continua em discussão. Antes de encaminhar a votação, o requerimento da senhora autora da propositura será corrigido. Na próxima sessão nós votaremos a redação final para essa correção da redação aqui, que por um lapso foi feito sobre outro projeto e acabou contemplando no artigo 1º o nome de outra pessoa. Então será corrigido e será encaminhado a redação final na próxima sessão. Então o projeto está em votação. Antônio Fernando Pereira. Favorável. Antônio Hélio Favoreto. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoni. Favorável. Ezequiel Pereira dos Favorável. Santos. Afonso Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. José Osmar Dorigan. Ausente. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. E Pedro Maurício Pereira. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Chegou ao meu conhecimento que já consta aparecer no projeto 44, então eu convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada após essa sessão para a discussão e deliberação do projeto 44 de 2019, de autoria da mesa diretiva. Solicito o secretário que proceda então a chamada dos inscritos para a explicação pessoal. Primeiro inscrito, o vereador Gilberto Piazza. Vereador Gilberto, já tem 10 minutos. Eu vou pular minha fala em repúdio a esse projeto. Tá, okay. Próximo inscrito. Vereadora Catarina. Vereadora Catarina, a senhora tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, a todos presentes. Boa noite. Já que estamos todos dispostos e a sessão é uma sessão de praxe de 30 minutos de mini expediente, mas se estendeu a mais de 1 hora, 2 horas. Então, o que votaremos e resolvemos logo essa situação do PL 44 hoje. Muito bem colocado, senhor presidente, né? E faço aqui palavras minhas, como se diz, opinião minha, né?
que acredito que o que ocorreu durante essa sessão, respeito os vereadores que resolveram renunciar à Comissão de Justiça e de Finanças e Orçamento, mas também repudio a forma que foi colocado que só a comissão trabalha, né, que outros membros da comissão em outros anos possam se sentir ofendidos, porque todos que assumem um compromisso aqui nessa Casa de Leis, todos trabalham, né? Que é uma comissão que eu sei que está trabalhando firmemente e que essa comissão, como foi colocado aqui, que só que ela trabalha, que acompanha como trabalhando. Então, isso é uma afronta quem fez parte de outras da mesma comissão nos anos anteriores, né? Porém, também o que ocorreu aqui, que se faça o pedido por requerimento, é um direito de vocês, né? Fazerem aqui no calor da hora, no fervor da coisa, fazer verbalmente, e o plenário é soberano de acatar ou não, mas que faça seguir no regimento, faça verbalmente, né? E não tumultue a sessão. Enfim, eu trabalho, só uma historinha simples, eu trabalho com criança há 17 anos, né? E quando a criança birrenta, quando a criança é mimada, muitas vezes as coisas que não é feita, que agradem, o que a criança faz? Se esperneia, deita no chão, faz birra. Cabe a entender aqui o que aconteceu, né? Eu faço essa comparação. Enfim, não citei nome de ninguém, mas é uma historinha minha. Não sou Hélio, eu acho que eu vou perder o raciocínio aqui na minha explicação pessoal. Eu queria também dizer, não vou reforçar mais as palavras do presidente no PL 44, que já foi muito bem dita aqui, muito bem explanada, mas é o que eu entendo que realmente no parecer que se diz inconstitucional, mas não apresenta nenhuma inconstitucionalidade, então não compete a gente, compete ao Executivo realmente fazer. Outra coisa que eu queria lembrar na minha explicação pessoal é a biometria, que o prazo está se encerrando, né, dia 19 de dezembro, e a biometria é muito importante o pessoal estar em ordem com o seu título de eleitor, não só a questão do voto, principalmente é a questão do voto, né, estando em ordem com a Justiça Eleitoral, mas também por outras questões, que não pode, a pessoa tem o CPF bloqueado, não pode passar em concursos públicos, né? Se passar não assume. O nosso querido juiz da comarca de direito aqui de Amparo, o senhor Campanella, ele veio aqui de uma das sessões, explicou, muito bem explicado, e a gente que está no meio da rua aí com o povo, direto, é importante a gente ressaltar essa biometria e que se faça dentro do prazo, até o dia 19 de dezembro. Né? Dá aqui meus parabéns a todos os servidores públicos, que se faz no dia de hoje o seu dia, e como já diz a terminologia, servidores, né? É servir. Tanto é que tem uma lei que garante, se a gente desacatar, né, o servidor, tem essa lei que pode punir, né, a pessoa, e tudo vai ser julgado se quem estava certo, quem estava errado, mas tem uma lei respaldando ao servidor. Isso é de extrema importância. E aqui meus parabéns a todos os servidores públicos da nossa cidade e de todo o país. Obrigado, boa noite, senhor presidente. Obrigado. Sem mais inscritos, eu convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 4 de novembro de 2019. Declaro encerrada a presente sessão.